O Hapkido, assim como muitas artes marciais, possui sua cota de mitos, lendas, rumores, fatos distorcidos e fantasias. A falta de material impresso e o fato de muitos praticantes distorcerem a história, muitas vezes para servir ao seu próprio interesse, acabam não ajudando a esclarecer o passado histórico da modalidade. E como resultado disso, pode-se encontrar inúmeros equívocos e histórias distintas entre praticantes, professores, mestres e instituições. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Alexandre Coelho dos Santos e no vídeo de hoje tentarei apresentar algumas questões e equívocos que envolvem a arte do Hapkido. Vamos lá? O Hapkido é uma arte antiga. A arte do Hapkido não existia antes da metade do século XX. Nem como nome e nem como um sistema marcial de ideias e técnicas. De fato, como comentado nos vídeos anteriores sobre a modalidade aqui no canal, entre os anos de 45 e 58, o que se conhece hoje como Hapkido já foi chamado por diversos nomes distintos, como por exemplo, Yusul, Yuwansul, Hapki Yuwansul e Okido, sendo derivado primariamente do Daito-ryu Aikijujutsu japonês, que foi reinterpretado e integrado como uma grande variedade de ideias filosóficas e técnicas marciais. E muitas dessas novas técnicas foram criadas pelos mestres da modalidade no período pós-guerra, como por exemplo o moderno chute giratório, que parece não ter existido em nenhuma arte marcial antes da década de 50. Então, a partir desta análise inicial, o Hapkido não pode ser considerado uma arte antiga. Melhor dizendo, a modalidade é uma síntese nova, coreana e única de diversos estilos tradicionais que foram fundidos com inovações. De um ponto de vista técnico, todas as artes marciais possuem raízes que podem ser traçadas até os tempos antigos, e é por isso que muitas possuem similaridades técnicas e também filosóficas. Porém, isso não as torna antigas, a não ser que elas ainda empregassem as mesmas técnicas utilizadas em sua origem, o que atualmente poucas fazem isso. O Hapkido é puramente coreano. A maioria dos historiadores concorda que as culturas da China, Coreia e Japão influenciaram uma a outra por anos. Isso é resultado da troca econômica, frequentes guerras, difusão do budismo e também da proximidade geográfica. Sendo assim, nenhuma arte marcial moderna da China, Coreia ou Japão pode-se dizer ter evoluído sem alguma forma de influência estrangeira. Muitos coreanos tendem a minimizar influências das artes marciais chinesas e japonesas na evolução do Hapkido, preferindo ligá-las à história coreana. Sem dúvida, devido aos séculos de opressão estrangeira e o desejo de formar uma identidade nacional única. Mas este fato não acontece apenas com a Coreia, pois historiadores japoneses e chineses também são acusados de distorções similares do passado. O Hapkido é uma combinação do Taekwondo, Aikido e Judô. Tanto o Hapkido como o Taekwondo e o Aikido surgiram mais ou menos ao mesmo tempo, que foi durante a primeira metade do século XX. Baseado neste fato, é impossível para o Hapkido ser a combinação dessas artes marciais ou vice-versa. As similaridades são resultados do fato de todas as artes dividirem raízes comuns. O Hapkido e o Taekwondo dividem um ancestral comum através das técnicas de chutes. Já o Hapkido, o Aikido e o Judô dividem um ancestral comum pelo Aikijujutsu e o Yawara. O Hapkido é muito similar ao Aikido. Mesmo o Hapkido e o Aikido dividindo certos pontos técnicos e filosóficos, eles continuam sendo artes marciais bem distintas. Em uma forma geral, o Aikido usa torções não agressivas, projeções e, ocasionalmente, um pequeno número de golpes leves. Já o Hapkido possui um repertório bem maior de golpes, bloqueios, chutes, torções, chaves e arremessos, e também permite um nível mais alto de agressão do que o encontrado normalmente no Aikido. Quando procuramos por comparações, o Hapkido parece ser mais similar ao compreensivo sistema de combate que existiria no Daito-ryu Aikijujutsu antes de 1943. A confusão também resulta da similaridade dos nomes Hapkido e Aikido, que foneticamente são muito parecidos. Além disso, ambos os nomes possuem a mesma grafia e o mesmo significado básico: harmonia, energia vital e caminho. E isso, ao longo do tempo, levou o público em geral a entender que existiria uma relação entre essas artes. Os chutes do Hapkido são idênticos aos chutes do Taekwondo?
Mesmo tendo alguns pontos similares, muitos chutes do Hapkido são vastamente diferentes daqueles encontrados no Taekwondo. Ambas as artes combinam movimentos lineares e circulares, porém o Hapkido também incorpora giros e posições corporais não usuais, que é mais característico de estilos de chutes nativos coreanos e chineses. O Hapkido é basicamente a versão coreana do Jujutsu ou Aikijujutsu japonês. Mesmo o Hapkido dividindo algumas similaridades com estas artes japonesas, ele também possui muitas qualidades que são unicamente coreanas. De fato, muitas de suas técnicas são completamente estrangeiras, oriundas não apenas do Jujutsu, mas de outras artes marciais japonesas. O Hapkido também possui uma variedade muito maior de golpes e chutes do que é encontrado no sistema moderno de Jujutsu. E mesmo que muitas artes marciais dividam raízes comuns, como comentado, todas elas evoluem de forma única, baseando-se na cultura de onde elas residem e na personalidade dos que provém a liderança. O elo do Hapkido com o Daito-ryu Aikijujutsu é baseado inteiramente nos relatos do seu fundador ter estudado com o Sokaku Takeda por 30 anos no Japão. Embora isso tenha sido tido como verdade, não existem registros escritos para substanciar esta afirmação. O Hapkido é muito similar ao Hwarang-do e ao Kuk-Soo-won. Similaridades técnicas entre essas artes coreanas são óbvias para qualquer um que as tenha observado. Porém, cada arte marcial é organizada e ensinada diferentemente. Tanto o Hwarang-do como o Kuk-Soo-won tendem a enfatizar qualidades tradicionais coreanas, armas históricas e etc. As similaridades provavelmente resultam do fato de que estas três artes marciais se desenvolveram em contato próximo, sintetizando técnicas nativas coreanas, particularmente habilidades de chutes, e dividindo os mesmos professores também. Muitos acreditam que Lee Ju-ban, o fundador do Hwarang-do, e So In-hyuk, fundador do Kuk-Soo-won, foram alunos do pioneiro do Hapkido Choi Yong-sul. So In-hyuk afirma que nunca foi aluno de Choi. Por outro lado, Lee Ju-ban afirma que ele e seu irmão atingiram o grau de mestre sob a tutela de Choi em 1955. Todavia, o nome Hapkido ainda não existia. E Ju-ban também afirma que ele já possuía um grande conhecimento em outras artes tradicionais coreanas e aponta para esses antigos estilos e seu outro professor como a fonte do Hwarang-do. Todas as técnicas do Hapkido são baseadas em grandes movimentos circulares. Os movimentos circulares contidos no Hapkido podem aparecer tanto na forma ampla como curta, dependendo da técnica ou sistema de Hapkido ensinado. Sistemas diferentes geralmente possuem preferências diferentes. Nas mãos de praticantes de alto nível, muitas técnicas são aplicadas utilizando movimentos circulares curtos e justos, principalmente em torções. Mas assim, o Hapkido é incorretamente percebido como uma arte de movimentos circulares amplos. E essa percepção equivocada a respeito dos movimentos surge do seguinte: ao aplicar as técnicas, isso é, as torções, a metodologia tradicional era de ensinar grandes movimentos circulares que eram gradualmente diminuídos durante os anos de prática. Os movimentos mais amplos tornam as técnicas seguras, porém menos efetivas, mas auxiliava os alunos a entender os movimentos básicos e os princípios biomecânicos. Isso também era feito para camuflar a verdadeira natureza da técnica, até que os alunos tivessem provado sua lealdade durante muitos anos. Em outras palavras, os alunos basicamente praticavam uma técnica ruim até que o seu mestre decidisse lhes dar a chave que permitia o progresso até um nível maior. E esta prática de segurar o conhecimento era comum na maioria das artes marciais asiáticas. Por outro lado, infelizmente, esta prática também produziu professores que estavam praticando e passando adiante técnicas impróprias. Todavia, atualmente, muitos instrutores estão introduzindo movimentos circulares curtos já nos níveis iniciantes, permitindo aos estudantes progredirem em um ritmo mais rápido. Quem é o fundador ou quem são os fundadores do Hapkido e por que há esta disputa? Hoje em dia, as circunstâncias específicas que levaram à evolução do Hapkido estão em disputa, e não há projeção de que se resolvam tão cedo. Muito do debate e da controvérsia vem de duas questões não resolvidas. Quem foi o primeiro a cunhar o nome Hapkido? E quem definiu e desenvolveu as suas técnicas?
técnicas. Qualquer arte marcial é definida por sua filosofia, tradições históricas e técnicas. Uma arte marcial não é definida por seu nome. Seu nome é apenas um rótulo que serve como ponto comum de referência quando as pessoas falam sobre a arte. Por exemplo, se alguém pratica ou ensina Hapkido e decide dar um novo nome ao seu método, significa que essa pessoa criou uma nova arte? Na verdade, não. Essa pessoa continua praticando Hapkido ou uma variação dela e apenas está chamando por outro nome. Outro exemplo. Se alguém aponta para um celeiro vermelho e diz que ele é verde, isso o torna verde? Obviamente que sim, mas apenas na cabeça de quem faz tal afirmação. Historicamente, muitas artes marciais foram conhecidas por uma variedade de nomes. Por exemplo, Murie Ueshiba evoluiu o Aikido durante um período de 20 anos, chamando-o de uma variedade de nomes antes de adotar de fato os termos Aikido, em 1942. Então, o Aikido foi criado em 1942? Não, simplesmente o nome foi criado em 1942. Já quanto ao Hapkido, a história é similar. Conforme a arte ia se desenvolvendo entre 45 e 58, Yusul, Yukwonsul e Hapki Yukwonsul foram todos nomes anteriores da arte do Hapkido. Pensando desta forma, o autor de fato do nome Hapkido é irrelevante. A questão crucial seria quem definiu e desenvolveu a filosofia e as técnicas da modalidade. Novas artes marciais surgem em um período de anos ou décadas, quando filosofia e técnica aglutinam-se verdadeiramente em uma única forma. O século XX testemunhou o nascimento de inúmeras novas artes marciais. Algumas dessas foram fundadas por indivíduos sozinhos. Já outras surgiram da colaboração coletiva de muitas pessoas. Por exemplo, Murie Ueshiba criou o Aikido, Jigoro Kano criou o Judô. Já o Taekwondo foi criado através da colaboração coletiva de muitos indivíduos durante décadas. Já no Hapkido, a visão mais comumente tida é de que Choi Yong-sul criou os fundamentos filosóficos e técnicos do Hapkido, enquanto muitas inovações futuras foram providenciadas por seus alunos-chave, mais notavelmente Ji-han-jae e Kim Won. Muitos dos melhores estudantes de Choi Yong-sul obtinham conhecimento em artes nativas coreanas, o que explica o grande e sofisticado repertório de chutes e a infusão de ideias e técnicas coreanas, que evoluíram no Hapkido a partir dos anos 60. Muitos dos melhores estudantes de Choi Yong-sul confirmam que ele ensinou apenas algumas poucas técnicas utilizando os pés, e a subsequente formação das federações nacionais e internacionais e a promoção do Hapkido globalmente se deu inteiramente aos esforços de seus alunos. Conclusão: Choi Yong-sul morreu em 1987 e desde então ele não está mais disponível para expressar suas opiniões e esclarecer as controvérsias atuais. Aqueles que o conheceram o descrevem como um homem simples e não sofisticado, que não ligava muito para a política, mas se dedicava muito ao Hapkido. E quando visitou os Estados Unidos em 1982, em sua única visita, ele expressou como estava triste pela falta de unidade na arte. Bom, compartilhe lá nos comentários qual a sua opinião e conclusão sobre o assunto. O vídeo de hoje fica por aqui, um grande abraço e até a próxima!